A nossa grande preocupação era realmente salvar vidas. Eu me emociono toda vez que eu falo. Deu uma saudade agora, viu? A história de saúde da família é de muito prazer, muita alegria. 1994. Há 30 anos, o Brasil era tetracampeão mundial de futebol. A alegria se misturava com a dor da perda de um ídolo, Ayrton Senna. Um plano econômico que mudaria os rumos do país era colocado em execução. O real era a nova moeda brasileira. E era nesse contexto que acontecia uma das maiores revoluções do Brasil, a implantação do Programa Saúde da Família. Esse é o bairro do Mutirão, na zona oeste de Campina Grande, no agreste da Paraíba. O bairro se formou em torno de um grande lixão. Hoje, são cerca de 8 mil habitantes e uma realidade bem diferente de 30 anos atrás. Zona oeste da cidade. Aqui nasceu o bairro do Pedregal, em uma área sem infraestrutura e de geografia irregular. Ele é um bairro também histórico do ponto de vista de sobrevivência. Então, o Pedregal ele foi construído através de uma ocupação pelas aquelas pessoas de sem-teto. O bairro tinha um dos piores indicadores sociais de Campina Grande. O Pedregal que a gente vê hoje não era esse, era uma favela realmente, eram muitas ruas com esgoto a céu aberto, com ruas sem calçamento, casas de taipa. Pedregal foi um bairro que teve uma altíssima mortalidade causada pela cólera nos 2 anos anteriores. Às margens da linha do trem, cresceu a comunidade do Tambor, na zona sul de Campina, e às margens da sociedade também viviam os moradores do local. Aqui era um esgoto bem abertão aí. E ninguém passava por lado de lá. Rato, barata, tudo na casa da gente. Era tudo que não prestava. Foi nesses 3 bairros de muita vulnerabilidade que foram implantadas as primeiras unidades básicas de saúde da família de Campina Grande. A cidade foi uma das pioneiras no país na implantação do programa, que no início foi bem difícil. Os bairros que tinham piores indicadores de saúde, mortalidade infantil, internamento por diabetes, internamento por AVC, gravidez na adolescência, esses bairros foram escolhidos para ser implantado um projeto. Critérios estritamente epidemiológicos, esse bairro que nós estamos agora, o bairro do Pedregal, nós tínhamos indicadores de mortalidade infantil muito alto, assim como em número de casos absolutos de cólera e outros tipos de doenças infecciosas e parasitárias, e tivemos plena liberdade técnica para escolher as áreas de acordo com os critérios estabelecidos pelo planejamento e a divisão de epidemiologia da Secretaria de Saúde. Era um programa que prometia cuidar da saúde das pessoas, ser a porta de entrada do sistema. A ideia era cuidar de perto, fazer a promoção à saúde e a prevenção de doenças. Tratar o saudável. Ora que coisa, tratar o saudável. Tratar o saudável para que ele continue saudável. O principal da saúde pública é a prevenção. É evitar ficar doente. Vir à unidade sem ser porque está doente. Ele vai vir para buscar saúde, porque para eles era uma coisa que não passava pela cabeça um médico, uma enfermeira e na casa deles, né? No início, alguns usuários foram resistentes, mas aos poucos, a proposta inovadora foi acolhida. Acho ótimo. A melhor coisa que já surgiu aqui na nossa comunidade do Mutirão, porque nós sofríamos muito aqui por falta de médico. Acha que a situação melhorou aqui no bairro depois da implantação do programa? Melhorou, sim, porque agora a gente já tem médico aí a hora que quiser, né? E antigamente a gente tinha que ir para os postos médicos, né? Maravilhosamente. Mas antes tivesse já ter aqui no Pedregal mais tempo, entendeu? Eu estou adorando. O que a senhora acha do programa Saúde da Família? Eu estou achando maravilhoso, porque está atendendo muito bem. É muito bom, porque a gente aqui não tinha isso, né? Já tinha que localizar para a rua, para a cidade, e às vezes a gente, tudo aqui não tem condições, né? Vem pegar ônibus, esse negócio, às vezes não tinha o dinheiro do ônibus para ir mesmo. E tudo é pobre, né, aqui. A gente foi casa a casa, a gente foi conhecendo todas as famílias, já conhecendo o perfil delas, falando, explicando como ia funcionar
o posto de saúde que estava para ser instalado. Mas depois, quando foi vendo que era verdade mesmo aquela proposta, agora tudo muito esclarecido, a gente foi conseguindo trazer essa população para o atendimento. Médico sanitarista Erinaldo Cavalcante foi o nome escolhido para coordenar a implantação do programa na cidade. Mas antes, ele foi conhecer a experiência de Cuba com os médicos de família. Ficou acertado que seria implantado aqui em Campina Grande um projeto similar, né, ao médico de família de Cuba, um projeto de Cuba que já existia em Niterói. Ficou acertado então que viria médicos cubanos para implantar um projeto parecido com o de Cuba aqui em Campina Grande. No começo, nem as universidades conheciam bem a proposta. Apesar da universidade não entender muito bem o que era aquilo que a gente estava começando, algumas pessoas até se oporem a essa novidade. A gente teve essas parcerias com alguns profissionais que tinham simpatia pelo modelo de atenção à saúde da família. A implantação começou com uma seleção rigorosa dos profissionais. Erinaldo ainda guarda as provas de conhecimento da época. Tinha uma prova escrita, uma prova oral, prova de título e uma entrevista. Esses se inscreveram mais de 100 médicos, 130 enfermeiras, era para 5 vagas, e quase 180 auxiliares de enfermagem. Nós fizemos esse processo seletivo e selecionamos as 5 primeiras da equipe. O processo seletivo foi muito rigoroso, mais rigoroso do que qualquer concurso no mundo. Feita a seleção, era hora de montar as equipes e as unidades. No mutirão, a unidade básica de saúde foi aberta em um barraco da comunidade. Aí disseram pra gente, olha, vocês vão passar aí 3 meses, aí o posto vai estar pronto. A gente passou 3 anos nesse barracão para poder vir aquele antes desse, né? Então a gente foi resolver o problema do fornecimento de água, do abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de transporte, de correios, de comunicação. Então a gente trabalhou com o que a gente chama de promoção na saúde. Aumentamos o número de vagas nas escolas, por conta das nossas reivindicações veio a creche. Então muitas coisas, o posto policial. O Pedregal recebeu 3 equipes para atender a todos os habitantes. Na época não existia agente comunitário de saúde ainda em Campina Grande, o PACS é de 1991, mas Campina não tinha aderido ao programa de agente comunitário. Então a gente começou o trabalho sem ACS, que foi uma dificuldade enorme, porque esse profissional é fundamental na organização do trabalho da atenção básica, mas isso também foi bom porque possibilitou a gente conhecer cada milímetro daquele território, né? Nós fizemos o cadastro de cada família, então isso fez a gente se apropriar da cultura, da geografia, enfim, da forma de organização que aquelas pessoas tinham, da forma como elas viviam, como elas adoeciam. Isso foi bastante rico. Com a divisão da população referenciada por território, os próprios moradores decidiram que os profissionais deveriam usar roupas de cores diferentes para identificar as equipes. E por iniciativa deles, eles pintaram os postes de meio-fio com a cor da equipe, né? Era a equipe amarela, verde e azul. Isso é sugestão deles, né? E os médicos, inclusive, usavam jaleco da cor para poder a comunidade identificar que aquele médico, aquele jaleco era o médico da área, da sub-área onde eles moravam. A população ela foi agente ativo desse processo. No Tambor, o trabalho inicial era ajudar a população a ter acesso a outros serviços, já que o bairro surgiu a partir de uma invasão. Era uma área que não tinha nada de saúde, tinha sido feita uma urbanização e tinha sobrado material, eles construíram uma unidadezinha pequena, nem a Secretaria de Saúde sabia. Quando a Secretaria descobriu, resolveu implantar. A gente teve um caso aqui, numa época, eu me lembro, acho que foi logo depois que a gente entrou, que esse canal encheu, invadiu várias casas, a gente se mobilizou para ajeitar, arrumar roupa para o povo, para gente que tinha perdido um bocado de coisa. A equipe. Nasci, me criei, teve enchente, levou as casas tudo, mas não sobreviveu. No mutirão, não foi diferente. As equipes foram fazer um mapeamento das áreas e encontraram lixo, pobreza e um alto índice de mortalidade infantil. A cada 1000 crianças nascidas vivas no mutirão, 148 morriam ainda na primeira infância. A gente percebeu que o maior problema de saúde da área era a mortalidade infantil, que era altíssima,
e causado por causas evitáveis, né? E para mudar esse cenário, os profissionais precisaram fazer mais do que saúde. Eles foram em busca de parcerias com instituições bancárias, conseguiram um terreno cedido por uma moradora e montaram a cozinha na comunidade, Cantinho da Criança, casa de recuperação nutricional. O foco era combater a fome e a desnutrição. E aí cada um foi dando uma ideia, aí surgiu a ideia da gente criar o Centro de Recuperação Nutricional. E aí cada um foi dizendo como é que poderia participar. Então, uma das moradoras disse que tinha uma casa que estava sem ser usada, então essa casa serviu para a gente implantar esse centro. As mães se comprometeram a cuidar das crianças e assim por diante. A secretaria ofereceu uma nutricionista e esse centro de recuperação funcionou até a gente recuperar todas as crianças. E nessa luta para salvar a vida das crianças, uma das aliadas foi a vacinação. A maior parte das pessoas não tinha uma vacina sequer. As primeiras vacinas, eu encontrei uma pessoa essa semana aqui e eu disse a ela, eu ia fazer vacina na casa da sua casa com uma caixinha de desobediente na cabeça. Só fazendo coisas essenciais que a população não tinha acesso. Vacinação, por exemplo. Eles não tinham acesso, o bairro era muito distante, não tinha transporte de qualidade, enfim. Em um ano de trabalho, o índice de mortalidade infantil caiu de 148 para 38 a cada 1.000 nascidos vivos. Anos mais tarde, o trabalho foi reconhecido nacionalmente. Em 1998, foi escolhido como uma das 10 melhores experiências nacionais de combate à pobreza e à exclusão pela Fundação Getúlio Vargas. Em 1999, foi eleita uma das 10 melhores experiências do Saúde de Família no Brasil, no Prêmio Saúde Brasil da primeira Mostra Nacional do Saúde da Família. Nós temos aqui um prêmio que foi recebido por Campina Grande, quando o Brasil atingiu os 50 primeiros milhões de habitantes abarcados pelo Programa de Saúde da Família. E aqui temos uma plaquinha aqui embaixo colocando Campina Grande como município pioneiro do PSF. Realidade parecida acontecia no Pedregal. O bairro sofria com as constantes enchentes pela falta de estrutura e planejamento. Cuidar da saúde da população atravessava até a questão do urbanismo. Então nós participamos de um grande projeto nacional, financiado por um banco internacional, de urbanização do Pedregal. Olha, o que saúde tem a ver com isso? Tudo! Como se pode ter saúde sem ter onde morar, onde habitar, como viver? Inclusive, esse Pedregal que a gente vê hoje urbanizado também foi fruto do controle social e da intersetorialidade, porque foi um trabalho em conjunto com a Secretaria de Serviços Urbanos de fazer todo o mapeamento. Por que a gente discutir moradia como uma necessidade, como fator de risco para a saúde? Porque a gente discutia educação, mas a gente discutia violência, urbanização, a gente discutia transporte urbano. Tinha uma mortuária na rua principal, na esquina, e a maior parte da venda dessa mortuária era caixão de criança. Encontramos crianças com desnutrição grave, compatíveis com aquelas crianças que a gente vê na África, né, na Índia, né, porque realmente essas crianças morriam desidratadas, desnutridas e com pneumonia. Mortalidade infantil altíssima, muita internação por diarreia, por pneumonia. Desnutrição, era uma coisa absurda a quantidade de nutrido que tinha no Pedregal. Então a gente fazia no salão da igreja, tinha um dia por semana de fazer a multimistura. Então fazia os mingau, né, preparava a multimistura, entregava os saquinhos para a família para fazerem mingau em casa. E com todo esse acompanhamento a gente foi conseguindo reverter. Quantas crianças que nós pudemos intervir a tempo, com medicação, com o atendimento adequado, até com a internação necessária a tempo hábil, para que aquela criança não chegasse a um óbito, foram assim centenas. Como a gente conseguiu reverter essa questão de saúde e não morria mais criança, não tinha mais desnutrido grave, a mortuária fechou. A gente foi para João Pessoa
fizemos um passeio para a praia. Todo mundo animado, mulheres que nunca tinham visto a praia, era o sonho conhecer a praia. Foi a equipe toda, agente comunitário, enfermeiro, técnico, foi uma folia, cantava, brincava. A gente conseguiu fazer uma coisa maravilhosa. Foi um coral Saúde da Família Encanto. Inclusive a gente tem um hino do PSF, viemos agora mostrar o Saúde da Família, que caiu que nem uma mão ou uma luva, trazendo saúde para as famílias. Um dos diferenciais do trabalho foi a participação de assistentes sociais. Olha para mim que importância tem isso. Saúde não é direito? O assistente social, para também trabalhar enquanto profissional a questão de saúde enquanto direito. Então isso é uma compreensão de modelo. O objetivo era formar os conselhos locais de saúde, promovendo o controle social do SUS com quem utilizava e dependia diariamente do sistema. E aí, nesse conselho, eram discutidos os problemas da comunidade, né? O que essa população estava precisando para melhorar o seu nível de vida e, consequentemente, o seu estado de saúde. Que a gente dizia, olha, é para você dizer o que a gente não está fazendo, o que vocês não ficam satisfeitos, né? Uma vez por mês tinha uma reunião do Conselho Local de Saúde. Participativo e ativo, onde as comunidades, representantes, líderes e das escolas, de creche e das lideranças da igreja, eles participavam e eles traziam quais as suas reivindicações, quais as suas reais necessidades. E a gente planejava ações dentro das reais necessidades da população. Pedregal passou por grandes projetos de urbanização que foram discutidos nesse conselho. A comunidade aderiu ao programa e se engajou no projeto. E era acolhedora, é uma comunidade que participava e que estava sempre nesse processo de transformações junto com os profissionais e a gestão. A unidade do Tambor foi implantada logo depois do Pedregal e do Mutirão. Eu trabalhei como auxiliar de enfermagem, em 95. Então, você já pensou numa comunidade pobre, periferia, de repente deu um medo. Quando a gente iniciou a coleta do citopatológico, as mulheres tinham muito receio, mas a gente, na sala de espera, a gente demonstrava para elas tudo que a gente utilizava, elas tocavam e percebiam que não era nada de anormal. E a gente conseguia manter um número satisfatório de amostras de exames citopatológicos das nossas mulheres. O desafio agora era estruturar a atenção secundária, especializada para suprir a demanda vinda dos postos de saúde. A atenção primária, solitária e para dar conta disso tudo. Esse foi o grande nó, porque a gente mandava um paciente, era encaminhado para uma atenção secundária, a um pediatra, a um neuro e tal, mas ia com a ficha, mas não havia retorno. Foi muito duro para a gente começar a convencer os colegas, né, que estavam no secundário, de que eles iriam preencher a ficha e dar um retorno. E aí a gente começou a orientar o paciente para cobrar isso e trazer a ficha preenchida com o parecer do colega, né? Esse foi o grande problema. Aí surgiu a ideia da gente implantar uma equipe, uma unidade secundária na Bela Vista, né? Fizemos várias reuniões com o secretário, com a Secretaria de Saúde, com os médicos e finalmente a gente conseguiu tornar a Bela Vista uma unidade de referência para essas 3 equipes que estavam atuando no município. A gente tem em Campina Grande 2 grandes hospitais psiquiátricos e nada de saúde mental do ponto de vista da atenção primária. Se percebeu que o bairro ele continha uma população grande de pessoas que foram internadas em hospitais psiquiátricos, né, de mulheres também que tinham depressão, ansiedade, e a gente viu a necessidade de formar, né, grupos, né, com relação à saúde mental. Quem me inspirou a fazer o que era para eu fazer, mas ainda não tinha essa formação em saúde mental, foi uma consulta de uma paciente. Ela pedia, olha o que ela terminar a consulta me pedindo para que eu construísse, ajudasse. Ela ia construir um quartinho, ia pedir à mãe para construir um quartinho atrás, para quando ela estivesse em crise, não ir para o único canto que ela tinha, a referência que ela ia, que era um hospital psiquiátrico. E ela contava histórias terríveis. Eu disse a ela, vamos fazer o seguinte, a gente vai pensar juntos, o que é que a gente vai fazer? E aí a gente começa um grupo de saúde mental ao longo dos meus 12 anos aqui. Ela não foi reinternada.
Ela mora no mesmo canto. Então, Marcos tem, nunca mais teve internação. Adotou outra criança. Adotou a criança? Foi. Eita, lindona! Mora no meu coração, você sabe, né? Foi minha doutora que cuidou de mim. Hoje eu sou a pessoa que eu sou através dela. Se não fosse eu, não sei nem onde eu estaria agora. Mas graças a Deus, ela me ajudou. Ô, querida, tu é maravilhosa. Tu fosse tão importante para mim, tu me inspirasse tanto, me estimulasse tanto. Tu fosse minha professora também de saber o que é ser médica. O que é ser médica de gente de saúde. Foram esses profissionais que primeiro vestiram a camisa do PSF. Os melhores anos de mais aprendizado, de mais envolvimento e engajamento foi aqui no Pedregal. Igual a ela, pra gente foi um presente muito grande o tempo que a gente passou com ela. Aqui era minha casa, que foi quando eu me senti uma verdadeira médica, foi quando trabalhei no Saúde da Família. Eu me sentia muito mais médica como médica do PSF. Saí do Pedregal, mas o Pedregal não saiu de dentro de mim. E eu devo ao Pedregal a médica que eu sou hoje. Eu mesmo não consigo me ver em outra função. Voltar ao local onde tudo começou é um reencontro com o passado e um abraço com o futuro. Essas foram as únicas equipes do PSF na Paraíba até o ano de 1998. O ano marcou uma virada de chave na assistência primária do município. O programa já demonstrava resultados importantes e se consolidava. Então, tem Campina Grande 5 primeiras equipes, ela foi ali um laboratório para mostrar que era o modelo. Quando você falar de PSF e contar todos os anos dele, você vai ter que incluir Campina Grande nos primeiros dias. Foi quando novas 7 equipes foram implantadas, seguindo a mesma lógica de assistência à população mais vulnerável. As unidades foram abertas em bairros periféricos, como na antiga Cachoeira. A unidade foi aberta em uma igreja e depois se tornou a UBS Tota Agra. A Cachoeira tinha uma equipe lá muito atuante, que criou, além do conselho, criou uma comissão de moradia. Uma comissão para discutir só a questão da moradia. Anos depois, essa população foi transferida para o bairro da Glória, onde está até hoje. Mas ninguém nunca acreditava que isso pudesse acontecer. E muitas pessoas, eu acho que não sabem, que o papel da equipe do PSF da Cachoeira foi fundamental para que isso um dia acontecesse. A cidade atingia mais de 10% de cobertura da população com atenção básica. No ano de 2000, era implantada a primeira equipe da zona rural, no distrito de Catolé de Boa Vista, a UBS de Djalma Barbosa. Quando essas equipes chegaram na zona rural, a quantidade de situações de risco que eles identificaram, né? Idosos em situação de abandono, mulheres e crianças em situação de violência doméstica e sexual, falta de acesso a qualquer benefício previdenciário, pessoas com idade de se aposentar há muitos anos que não tinham benefício do INSS, crianças e adultos com deficiência sem nenhuma assistência. Naquele ano, foram 6 novas equipes, alcançando quase 20% da cobertura populacional. No ano seguinte, esse crescimento foi ainda maior, 13 novas equipes, alcançando a marca de 30% da cobertura. Em 2002, a decisão era por ampliar a assistência primária. A Lei da Reforma Administrativa instituiu a Direção da Atenção à Saúde, na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, e dividiu em 5 distritos sanitários. Um concurso também foi criado para promover a expansão. Em 2003, os aprovados foram convocados e novas 18 equipes foram abertas na cidade, chegando a 49 no total, e a marca de 40% de cobertura. Em 2002, a Associação dos Profissionais de Saúde da Família realizou a primeira paralisação por melhores condições de trabalho e reajuste salarial. A gente viveu desde indiferença até oposição ferrenha contra o trabalho, de gente de correr risco de acabar. A primeira greve do Saúde da Família do Brasil foi em Campina Grande.
a expansão, foi possível ampliar a cobertura da zona rural. De uma unidade em Catolé de Boa Vista, outras 10 foram abertas, como a do sítio Paus Brancos. A equipe que atua até hoje na comunidade ainda é a mesma que passou no concurso há mais de 20 anos. Bom dia! Até que fim, como vai? Tudo bom, meu filho? Tudo bom, minha querida? Oh, meu Jesus. Que coisa boa, bom dia! Podemos entrar na sua linda casa? Com todo prazer, meu Que coisa filho, boa, com vem, todo carinho. amor. Vamos lá. Se não se espantar, viu? No início foi muito difícil, porque a gente estava desbravando, né, um local que não tinha assistência nenhuma, conhecendo a população, uma população muito abandonada e que não tinha assistência nenhuma, mas foi um desafio aceito e um desafio que persiste até hoje, há 20 anos. Eu mesmo já atravessei rio, né, para fazer a visita domiciliar, porque a nossa função é de enfrentar esses perrengues mesmo e darmos continuidade ao trabalho que a gente foi confiado, que é cuidar da saúde da comunidade. A gente se torna parte da família deles também. Depois de tanto tempo de convivência, tem uma intimidade que nos outros locais de trabalho você não tem. Então você conhece aquele paciente que você chegou aqui, ele era, por exemplo, uma criança e hoje já é pai de família. Ou então aquele idoso que quando você chegou só tinha um filho, hoje em dia ele já tem um bisneto. E você acompanhou essas gerações. Você está acompanhando essas gerações. O povo diz, o que tu acha de Félix? Eu digo, Félix pra mim, assim, comparando assim, primeiramente deles. Oh, meu Deus, olha. Porque tu se ali naquele posto não dá não. Dá não? Só com tu mesmo. Oh, meu Deus. É, só com tu mesmo. De um distrito da cidade para o outro. São José da Mata não tem nome à toa. O local resguarda uma mata de transição com resquícios de Mata Atlântica e vegetação de caatinga. Foi por causa dos pássaros que cantam na região que a comunidade escolheu os nomes de suas unidades: Bem-te-vi, Sabiá, Colibri, Pardal e Beija-Flor. Eu acho muito bonito isso, porque todos nós formamos uma sintonia, né? Os pássaros são alguma coisa que cantam e que encantam. O secretário de Saúde de Campina Grande, nesta época de 2003, era André Luiz Bonifácio. É no seu gabinete de diretor de programas estratégicos da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde que ele nos recebe. Então eu devo a Campina Grande grande parte da minha história, da minha vida, da minha projeção, né? Naquela época, André instituiu a rede de apoio à expansão do PSF, fundamental para o crescimento ordenado. E aí apareceu uma oportunidade grande, que foi o PROESF, que era um projeto de investimentos no saúde da família. A gente se inscreveu nesse projeto, ninguém acreditava que a gente ia ganhar alguma coisa e tal. E ficamos entre os 100 primeiros municípios do Brasil a receber o recurso do PROESF, que era na ordem de $1 milhão. E esse recurso serviu de base para a gente montar um grande projeto de mudança, de melhoria de unidade de saúde, de capacitação, contratação de profissional. Os anos seguintes foram de plena expansão para a construção de unidades padrão, com recursos do Ministério da Saúde e a implantação das equipes de saúde bucal, incluindo a abertura dos centros de especialidades odontológicas. Desse período em diante, o município abriu serviços da atenção especializada, para dar suporte à atenção básica como serviços de referência de hanseníase e tuberculose, o Serviço de Atendimento Especializado SAI, o Centro Especializado em Reabilitação, as 2 unidades de pronto atendimento, o Centro de Reabilitação e Assistência à Saúde do Trabalhador, SERAST, a municipalização dos hospitais Pedro I e Dr. Edgley, entre muitos outros. Em 2013, a Secretaria de Saúde criou o Programa de Residência Municipal e criou o Programa de Residência Médica de Saúde da Família e Comunidade, um marco importante na consolidação da estratégia de saúde da família.
Recentemente, também foi criada a residência multiprofissional, com foco na saúde mental para as áreas de psicologia, odontologia e enfermagem. O cuidado de perto da estratégia de saúde da família daria lugar a uma distância sem precedentes. Tratar o paciente no seu bairro, na sua casa, ter contato, já não era possível. A pandemia da Covid-19 reconfigurou tudo. De repente, a gente parou de acompanhar idoso, de acompanhar gestante, de acompanhar criança, bateu um desespero, né? O que é que vai ser? Como é que vai ser? As equipes precisavam se recolher. Todos precisavam de cuidados, inclusive os profissionais. As UBSs fecharam as portas, mas a assistência continuou mesmo de longe. Teve uma época que a gente mandava carta para alguns idosos, né, perguntando se eles estavam se cuidando, se estava tudo bem, que a gente estava lá para apoiar. Mas foi uma experiência dolorosa e, ao mesmo tempo, em que a gente viu que era possível, mesmo diante daquele cenário, fazer alguma coisa, né? Esse foi um capítulo importante da história da saúde da família. Quando finalmente as vacinas chegaram, o Brasil tinha o maior sistema de imunização do mundo, graças ao modelo do PSF, que permitiu levar as salas de vacinas para cada bairro, para cada comunidade. No único dia, a atenção primária à saúde aplicou mais de 10 mil doses de vacina de Covid. E uma senhorinha chegou e ela disse: minha filha, eu vim tomar a vacina porque eu perdi meu filho e eu perdi meu marido recentemente. E eles não tiveram a oportunidade que eu estou tendo. Você está me dando, ela apontou assim para o bracinho, ela disse: aqui você está me dando esperança e cuidado. E hoje nós somos o maior plano de saúde do mundo, que é o SUS, e temos o maior plano de imunização gratuito do mundo. Outra peça importante na expansão do PSF foram os agentes comunitários de saúde. Em 2023, já eram mais de 300 e hoje passam dos 500. A cobertura para a população, em especial as mais carentes, as mais vulneráveis, é que dá um suporte e um plus ao nosso SUS. O papel do agente comunitário de saúde é fundamental para acompanhar todas as famílias. Cícero Luiz é morador do Mutirão. No passado, foi catador de material reciclável no lixão. Há mais de 20 anos, se tornou agente comunitário de saúde e passou a cuidar da saúde das pessoas da sua comunidade. Eu fui catador de material reciclável aqui no lixão, trabalhei por 3 anos e hoje sou agente comunitário de saúde do Mutirão com muito orgulho. Sou concursado e funcionário da Prefeitura de Campina Grande. Agora, os ACS têm formação de especialização na área com o curso Saúde com a Gente e mais de 200 já se formaram em Campina Grande. Edileuza Silva, mais conhecida como Nega, foi moradora do bairro do Tambor por 43 anos. O programa de saúde da família só me fez crescer enquanto pessoa, porque eu sou mãe de 4 filhos, né? Dona de casa, e de repente estava eu aqui, comecei como serviços gerais, recepcionista, fui estudar por insistência delas, era tudo, você vai estudar. Terminei meu ensino médio, que eu não tinha, fiz meu curso de técnico de enfermagem e hoje eu sou funcionária da prefeitura, trabalho na secretaria. A Eleuza Silva de hoje foi graças ao programa de saúde da família. O futuro já é uma realidade e 3 décadas depois das 3 primeiras unidades e das 5 primeiras equipes, Campina Grande atinge finalmente 100% de cobertura da população com atenção básica. Logo que assumimos, tivemos o primeiro contato com a reunião com o Ministério da Saúde, onde tivemos o desafio e a oportunidade de lançar mão de um projeto que contemplava os 100% de atendimento da atenção primária na cidade de Campina Grande. E não precisava só anunciar que tinha 100% de cobertura, mas sim que a gente pudesse 100% de atendimento para as pessoas. Você hoje, Campina, eu costumo dizer, não existe área descoberta. Quem tiver, diga seu endereço em algum lugar, vai, porque existe uma referência, né? Isso eu acho um avanço. Em 2024, a cidade passou de 121 para 203 equipes. Agora,
Cada equipe tem uma população referenciada de no máximo 2.500 cidadãos, o que qualifica a assistência. Agora as equipes vão ficar com mais ou menos 2.500, então teria como fazer melhor. Então a gente está tomando conta de 2.500 pessoas com 3 agentes de saúde, então é possível. Mas essa estrutura que está é possível, a estrutura de divisão territorial. Então, no momento que a gente trabalha com uma média de pessoas por equipe mais adequada e que se tem preconizado, portanto, 2.500 pessoas por equipe, isso olhando também as melhores evidências internacionais e o fato do Brasil trabalhar na estratégia de saúde da família com uma equipe multiprofissional, chegamos a esse número e esse número também foi o considerado para calcular a necessidade de equipes de Campina Grande. Então não é só uma expansão, essa que foi realizada aí até o período de julho, quantitativa, é uma expansão qualitativa também. Então lançamos mão do Atualiza PS. É um grande movimento para formatação, para capacitação de todos aqueles que vão participar do processo agora dos 100% de cobertura, para que todos tivessem visão sistêmica do processo, do porteiro ao médico. Porteiro, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, todos que compõem a unidade básica de saúde. Hoje são mais de 47 mil unidades básicas de saúde no país e mais de 60 mil equipes de estratégia de saúde na família, totalizando 79,6% de cobertura no território nacional. Saúde da família significa que as pessoas vão ter uma equipe perto de sua casa, onde vão ter acesso a profissionais que se responsabilizam pelo cuidado dessas pessoas. Significa evitar que um problema de saúde progrida e que venha a necessitar de uma internação. Então, é uma repercussão muito grande para a vida da pessoa. Promover a saúde através de uma série de iniciativas de atividade física, de alimentação, e é por isso que a saúde da família tem resultados tão expressivos. Saúde da família é passado, presente e futuro. É a história que leva a gente para frente. História é memória. Eu me sinto absolutamente orgulhoso de fazer parte dessa história. O ideário da reforma sanitária foi a base da organização do nosso trabalho. Em Campina Grande, a gente realmente procurou, com nossas ações, pôr em prática todos os princípios e diretrizes do SUS e da atenção primária à saúde. Universalização, integralidade, participação popular, a gente aplicou aqui, porque o SUS é o maior projeto de política pública do mundo. E a estratégia de saúde da família é o SUS que dá certo. Conseguimos concretizar o SUS no município de Campina Grande. Concretizando o SUS. O SUS é isso. Viva o SUS!